Olá! O Notícias da Câmara desta quarta-feira, dia 28 de novembro, começa com um alerta aos motoristas. O DENIT vai interditar o túnel de acesso à Avenida das Alagoas, no bairro Neópolis, zona sul de Natal. O fluxo de carros será interrompido a partir deste sábado, dia 1º de dezembro, para obras de melhorias no trânsito da BR-101. A orientação é utilizar vias alternativas, como a Avenida Ayrton Senna, Rua Pantanal ou Avenida dos Pinheirais. Lembrando que a Rua Professora Marieta Guerra, que fica na lateral do supermercado Sam's Club, terá o sentido de tráfego invertido para permitir o acesso ao comércio local e residências. A previsão é de que o trecho seja liberado dentro de 4 meses. E durante todo o dia de hoje, advogados do Rio Grande do Norte foram às urnas para eleger a nova diretoria da Seccional Potiguar da Ordem dos Advogados. Luísa Mendes. A votação para eleger a nova diretoria que comandará a seção Potiguar da OAB está acontecendo neste momento de forma tranquila aqui no salão do estádio Arena das Dunas. A expectativa é que até às 17 horas, cerca de 6.800 advogados registrem o voto. Excepcionalmente, este ano, os advogados terão que escolher entre 3 chapas. São elas: Atitude OAB, comandada pelo advogado Aldo Medeiros; Avança OAB, que tem como candidato o atual presidente da OAB, Paulo Coutinho; e também uma Nova Ordem, que é encabeçada por Magna Letícia. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte cassou o mandato da prefeita e vice-prefeito do município de Santa Cruz, Fernanda da Costa Bezerra e Ivanildo Ferreira Lima, além de 7 vereadores da cidade. Os políticos são acusados de abuso de poder nas eleições de 2016. Com o afastamento, quem assume provisoriamente a prefeitura até a realização de novas eleições é o presidente da Câmara dos Vereadores da cidade. E agora os assuntos do Legislativo. O projeto de licitação dos transportes públicos da capital foi à votação em plenário durante sessão ordinária. 50 emendas foram encartadas às matérias. Uma delas assegura a inclusão de 30% dos permissionários. Os parlamentares também apreciaram o projeto que abona as faltas dos agentes de endemias em greve. A sessão ordinária da Câmara foi aberta com a votação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo que anistia as faltas dos agentes de endemias em greve desde o dia 19 de outubro. A matéria, de autoria da vereadora Ana Paula, tem o objetivo de proibir a prefeitura de cortar o ponto dos grevistas. O decreto legislativo recebeu a adesão da maioria dos vereadores. Sem nenhuma decisão judicial, o prefeito decide arbitrariamente descontar dos salários desses servidores, pais e mães de família, R$ 1.200, R$ 900 pelos dias de greve. Então isso a gente não poderia aceitar, a Câmara Municipal não pode aceitar, os vereadores da casa não podem aceitar e por isso votamos o requerimento em urgência para que a gente pudesse realmente resolver esse problema e quem sabe abrir o diálogo com o prefeito da nossa cidade. Para ser cortado o ponto do servidor em greve ou do trabalhador, a greve tem que ser considerada ou ilegal ou abusiva. Não houve julgamento nenhum da greve e eu estou aqui com o contra-cheque do trabalhador já com desconto. Isso é ilegal. Portanto, a Câmara Municipal de Natal, soberanamente, com a maioria absoluta de mais de 20 vereadores, anula o decreto, porque o decreto não podia acontecer. A votação do decreto foi acompanhada de perto pelos agentes de endemias, que lotaram as galerias do plenário. Para os agentes, o apoio recebido da Câmara reforça a necessidade da Prefeitura dialogar com a categoria. Nós tentamos dialogar desde que o prefeito Álvaro Dias assumiu, inclusive na época que ele assumiu nós estávamos no movimento grevista. Então, o prefeito Carlos Eduardo tinha renunciado para poder se candidatar ao governo do estado e aí ele assumiu. E em respeito à chegada do atual prefeito, nós encerramos o movimento grevista, tentamos o diálogo, coisa que não aconteceu até hoje, por isso que culminou novamente no movimento grevista. Outra matéria voltada para a área da cultura também entrou na ordem do dia em regime de urgência e foi aprovada à unanimidade pelos vereadores. A matéria flexibiliza a captação e gestão de recursos para projetos culturais através da Lei de Incentivo de Djalma Maranhão.
Na sequência, também foi aprovada a urgência para a votação do projeto de lei da Prefeitura, que regulamenta a licitação do transporte público de Natal. No início da discussão, vários parlamentares se manifestaram contra a matéria. Eles entendem que o projeto não prioriza os direitos dos passageiros do transporte coletivo de Natal. Esse decreto tira todos os direitos do usuário de transporte coletivo, como ar-condicionado, piso baixo, dupla função, enfim. É uma discussão que está se adequando à cidade, assim que empresário. Isso é um absurdo. O poder público não pode se dobrar ao setor privado, nunca. Os interesses da população têm que estar acima do interesse privado. E é isso que eu vou votar, para que seja mantido a lei como está. Acredito novamente que a Casa ela não vai aceitar um projeto como esse, que aumenta, deixa com que a gratuidade do idoso seja progressiva há 10 anos, coisa que o projeto anterior que eles estão modificando seria para 5 anos. Então, acredito que a Casa não vai aceitar, principalmente colocando no projeto conforme demanda, se necessário, nas linhas diurnas e noturnas, e isso acredito que a Casa não vai aceitar. Os vereadores apresentaram 50 emendas ao projeto, mas 35 delas foram prejudicadas por conterem textos iguais. Das 15 restantes, os vereadores votaram 6. Uma do vereador Sueldo Medeiros foi rejeitada pelo plenário. 2 emendas que convergiam, a diferença é que eu limitava a quantidade de ônibus alternativo, de transporte alternativo a um estudo que a própria secretaria, que regula o sistema, apresentasse. A emenda do colega foi no sentido de colocar um percentual do universo de transporte normal, regular, que é o transporte coletivo. Então, se tiverem 700 ônibus, 30% dá 210. Se esse número atender, eu achei prudente não discutir e simplesmente retirar minha emenda. Das outras 5 emendas aprovadas, uma foi do vereador Sandro Pimentel e outra do presidente, vereador Ranieri Barbosa. Este último assegurou a inclusão de 30% dos permissionários na composição do sistema do transporte público. A Prefeitura revogou completamente o artigo 6º da Lei 149, retirando a atividade dos permissionários alternativos de Natal. Isso nós demos agora uma garantia em percentual, no mínimo de 30%, para que a frota possa dar continuidade a uma competitividade entre o ônibus e o alternativo. Ficaria injusto ter só ônibus na cidade. Uma forma protelatória do governo atual, do prefeito Álvaro Dias, para fazer com que as empresas ganhem tempo e elas sigam operando de forma irregular como estão. Porque essa operação atual só beneficia as empresas, mas aos usuários o péssimo serviço continua e aumentando passagem todos os anos. O líder do prefeito, o vereador Kleber Fernandes, ainda tentou fazer com que as emendas retornassem para a discussão nas comissões técnicas. Ele teme que as emendas inviabilizem um novo edital da licitação do transporte público. Representantes da STTU, que acompanharam o início da votação, também apresentaram o mesmo temor sobre a condução do processo. A intenção do governo era de fazer uma discussão no âmbito da própria Casa Legislativa, tentando consensualizar aquelas que possam, de forma amigável, ser já imediatamente aprovadas, e aquelas que haja divergência, que a gente possa dar conhecimento aos vereadores e abrir o diálogo no plenário. Pelo volume de emendas, é importante e necessário que os vereadores se aprofundem, se interem do tema, de que alterações são essas que estão sendo propostas, a fim de evitar que o projeto, mais uma vez, seja aprovado e não tenha sucesso, sendo deserto mais uma vez. Nós não vamos permitir que seja excluído o transporte alternativo, que seja excluído o ônibus com ar-condicionado, seja excluído o ônibus de piso baixo com acessibilidade, câmbio automático, motor traseiro. Não vamos permitir que a gratuidade do idoso não seja permitida de 60 anos, que é um direito em lei federal. Essa discussão não colocar. Os empresários têm que entender que a viabilidade econômica é possível, mas não pode ser abusiva. E escolas públicas com o melhor desempenho no IDEB foram homenageadas pela Câmara Municipal de Natal. O troféu Paulo Freire foi entregue em sessão solene por iniciativa da vereadora e professora Eleika Bezerra.
A solenidade proposta pela vereadora professora Eleika Bezerra homenageou com o troféu Paulo Freire 9 escolas da rede pública municipal e estadual de ensino. As instituições que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental apresentaram em 2017 os melhores desempenhos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Evidenciando escolas públicas, municipais e estaduais. E vimos, inclusive, é interessante até a população tomar conhecimento e acho que essas escolas têm que ser reconhecidas, né? Não só os seus diretores, mas as famílias, os funcionários, servidores. Das 9 escolas homenageadas, 6 são municipais e 3 estaduais. A Escola Estadual Egésio Reis foi a que obteve maior nota no ranking. Os gestores destacaram o trabalho em equipe para o avanço na qualidade do ensino público. É um trabalho coletivo, um trabalho de equipe, um trabalho articulado com toda a comunidade escolar, onde está presente não só os profissionais da escola, mas como também a família. A família tem um papel primordial no desenvolvimento das atividades da escola, como também um conselho escolar, enfim, toda a comunidade. A gente está sempre visando isso, a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem na escola e a permanência do aluno na escola, né? Então, para isso, a gente investe em atividades que sejam atrativas para a criança, que sejam motivadoras. Então, é um desafio muito grande na educação pública, né? E um trabalho com muita seriedade. A gente trabalhou muito com produção de texto, a escola tem um trabalho com a literatura muito intenso, então a gente investe muito na leitura. Todos os dias tem leitura na sala de aula. A solenidade foi prestigiada pelos alunos das escolas homenageadas e por autoridades, como a secretária estadual de Educação, Cláudia Santa Rosa. Esse reconhecimento da Câmara, ele é muito importante porque as escolas se motivam cada vez mais a aperfeiçoarem os seus projetos, não é? Uma forma de toda a comunidade escolar, inclusive, olhar para si e ver o reconhecimento que está vindo do Poder Legislativo Municipal. E vamos ao giro de notícias. G1 RN, Petrobras vende 34 concessões em campos de petróleo no RN. No Minuto, pessoal proíbe filiados de assumirem cargos no governo. Tribuna do Norte, Marinha abre processo seletivo para 118 vagas. Portal no Ar, homem é preso suspeito de estuprar a sogra de 75 anos. Agora RN, bando explode caixa eletrônico e provoca pânico em Tibau do Sul. Bom, eu me despeço por aqui. Outras notícias você acompanha ao longo da programação da TV Câmara. Até a próxima edição.